Fala pessoal, tudo bem? Olha o que a gente tem aqui hoje. Uma equação exponencial. Equação exponencial é aquela que o expoente é uma variável, né? E a dica é a seguinte: sempre que você for tentar fazer uma equação exponencial, começa tentando, verificando se há possibilidade de igualar as bases em ambos os lados da equação. É isso que a gente vai fazer, porque se isso for possível, basta a gente trabalhar com os expoentes. Se não for possível, aí a gente vê o que a gente faz. Vamos lá. 8 elevado a x vezes 8 elevado a x. Ora, multiplicação de números com a mesma base, conserva a base e soma os expoentes. X mais x, 2x. Beleza, igual a 96, só que o 8 é 2 elevado a 3. Então, 2 elevado a 3 elevado a 2x. Isso é igual. Vamos fatorar o 96 para saber se tem como transformar como potência de 2. A gente já sabe que não dá, né? Porque 9 mais 6 é 15. Como a soma dos algarismos é divisível por 3, a gente já sabe que um dos fatores do 96 é o 3. Mas vamos fazer. 96 dividido por 2 é 48, dividido por 2 é 24, dividido por 2 é 12, dividido por 2 é 6, dividido por 2 é 3, dividido por 3 é 1. Então, o que é o 96? Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ele é 2 elevado a 5 vezes o 3. Tudo bem? Fatoração é o seguinte, a gente sempre divide pelos primos. Então, acabou as divisões por 2, vai dividir por 3. Não tem mais como dividir por 3? Tenta dividir por 5. Depois do 5, 7. Depois do 7, não é o 9, é o 11. A gente sempre divide pelos primos. Então, aqui, com o 2 e com o 3 já eliminou. Então, a gente vai escrever o 96 como 2 elevado a 5 vezes 3. Beleza. Aqui, ó, potência de potência. Entre parênteses, a gente multiplica os expoentes. 3 vezes 2x é 6x. Isso é igual a 2 elevado a 5 vezes 3. Tem como igualar as bases? Não tem como igualar as bases. E aqui já tá bem arrumadinho, tá vendo? Não vai ter como mais a gente mexer na equação pra gente tentar reduzir alguma coisa. Quando a gente tem uma equação exponencial, a gente tenta ajeitá-la para isolar ao máximo o termo que tá com a variável. Por que eu tô falando isso? Porque pode acontecer uma soma aqui, ó. Poderia ter aqui mais 5, por exemplo. Aí a gente ia isolar sempre o termo que tá com a variável para deixar a equação exponencial bem arrumadinha. Tentou isolar o termo, tentou igualar as bases. Nada disso deu certo? Olha, se tentar igualar as bases tivesse dado certo, a gente poderia passar para um próximo passo, que é tentar olhar o fator comum em evidência, tentar verificar se há termos quadráticos. Mas aqui, ó, já não deu na primeira, não tem como igualar as bases em ambos os lados. Quem que vai salvar a gente? O logaritmo. E aí você não pode ter medo do logaritmo, porque o logaritmo vem ajudar a gente nesse momento, sabe? Por que eu uso o logaritmo? Porque eu tô com uma variável que está no expoente e o logaritmo tem o poder de descer essa variável e passar do expoente para a base. Isso ajuda demais os cálculos. Como é que eu vou usar logaritmo? Logaritmo é uma função. Olha o que a matemática está me falando. Esse número estranho é igual a esse número esquisito. Se a matemática está falando que esses números são iguais e o logaritmo é uma função, então o logaritmo desse número tem que ser igual ao logaritmo desse, porque função é isso. Se dois números são iguais, a função aplicada a um número tem que ser igual à função aplicada ao outro. É isso que a gente vai fazer. Aplicar logaritmo em ambos os lados. Aí você vai falar assim, professor, mas por que você faz isso? Aplicar logaritmo em ambos os lados? Veja bem, quando eu estou com uma equação que eu preciso elevar ao quadrado, eu não elevo ao quadrado ambos os lados? Ou eu não tiro raiz quadrada em ambos os lados? Então, o importante é tudo que eu fizer em um lado da igualdade, eu faça também do outro. E aí, eu consigo resolver, independente do artifício matemático que eu utilize. Nesse caso, para mim, é muito mais tranquilo aplicar logaritmo porque eu quero descer com esse expoente aqui para a base.
É isso que a gente vai fazer. Então, olha só. Esse número é igual a esse. Portanto, o logaritmo desse número tem que ser igual ao logaritmo desse. E aqui eu tenho algumas considerações. Que tipo de logaritmo que eu apliquei aqui? Logaritmo na base 10. Por quê? Porque eu estou omitindo a base. Lembra? O logaritmo, ele tem o logaritmando, que é o número que eu estou aplicando o logaritmo. Ele tem uma base e ele tem o resultado disso, o resultado é o logaritmo. Então aqui, ó, quando eu omito a base escrevendo log, eu estou falando de um logaritmo na base 10. Se eu tivesse escrito assim, olha, ln de 2 elevado a 6x, eu estou aplicando logaritmo? Sim. Só que quando eu escrevo ln, eu estou utilizando o logaritmo na base e, aquele númerozinho irracional, o ezinho da exponencial. Então, eu poderia usar esse? Sim. Desde que eu aplique em ambos os lados o mesmo logaritmo. Logaritmo de 2 elevado a x na base 10 tem que ser igual ao logaritmo desse número estranho na base 10. Eles têm que ser o mesmo logaritmo na mesma base. Aí vai dar certo. Vamos continuar. Agora a gente vai utilizar a propriedade de logaritmo. Olha só que legal. Logaritmo de um número elevado ao expoente, o que acontece com o expoente? O expoente vai para frente multiplicando isso daqui. Bem interessante. E aqui? Aqui eu tenho o logaritmo do produto. Logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Esse aqui, o expoente vai descer, então vai ficar 6x log de 2, isso é igual. Logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. Então, vai ficar log de 2 elevado a 5 mais log de 3. Beleza? Tá ficando bom, tá ficando bom. Aqui de novo, ó, esse expoente, o que vai acontecer com ele? Ele não é, ó, log de um número elevado ao expoente. O expoente desce para frente do logaritmo multiplicando. Então, continuamos aqui, ó. 6, vou passar o log de 2 para ficar pertinho do 6, porque ele vai ser o coeficiente do x, beleza? Então, vou deixar assim, ó, 6 log de 2, que multiplica x, é igual, o 5 vai descer, então vai ficar 5 log de 2 mais log de 3. Tá ficando bom. Olha só o que vai acontecer aqui. O coeficiente do x é esse 6 vezes log de 2, não é? Toda vez que eu tenho um coeficiente com x, eu não passo ele dividindo, ou melhor, eu multiplico por 1 sobre ele em ambos os lados da equação? Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai passar esse carinha aqui dividindo essa expressão. Vai ficar feio? Vai, mas é assim mesmo. Fica calmo que vai dar certo. Então, ó, o x é igual essa expressão aqui, 5 log de 2 mais log de 3, e isso é sobre esse coeficiente aqui do x, 6 log de 2. Tá bom, não tá? Olha só. Esse denominador tá sobre essa soma, então eu posso separar isso em duas frações, não é? É uma fração com esse numerador e esse denominador e a outra fração com esse daqui. Por que eu quero fazer isso? Porque aqui eu posso simplificar, ó, o log de 2 com log de 2. Nesse momento aqui eu não posso simplificar, porque essa soma tá me atrapalhando. Então vamos lá, vai ficar assim. 5 log de 2 sobre 6 log de 2, porque, veja, é uma soma sobre esse denominador, então eu tô colocando o mesmo, mais log de 3 sobre esse mesmo denominador, 6 log de 2. Olha que legal! Isso aqui vai simplificar, log de 2 com log de 2. O que vai sobrar, então? X é igual, aqui sobrou o quê? 5 sextos. E aqui sobrou o quê?
mais log de 3 sobre 6 log de 2. E aí, ó, a gente pode deixar assim? Pode, porque não tem mais o que fazer. Mas a gente pode olhar esses valores, fazer esse cálculo aqui na calculadora e escrever também em função de decimal. É o que a gente vai fazer aqui agora. E isso, em forma de decimal, o x é aproximadamente 1,09749. Beleza, aí ele já está em decimal. Aí você vai falar assim, professor, como é que eu sei que isso aqui está certo? Então, olha só, na calculadora, para calcular log, a gente tem que estar com uma calculadora científica, mas o seu celular também tem, tá? O seu celular também você pode fazer esse cálculo. Beleza, você quer conferir se está correto. O que você vai fazer? Você vai pegar esse valor aqui, que é decimal, que é mais fácil. Observe que eu coloquei 5 casas decimais. Por quê? Isso aqui vai dar um número irracional, ele tem infinitas casas decimais. Se você trunca muito esse número, ou seja, arredonda ele para poucas casas decimais, quando você substituir aqui, ó, para verificar se a sua solução está correta, ele vai aproximar menos do 96. Então, assim, como é infinitas casas decimais, quanto mais casas decimais a gente colocar no cálculo de verificação, mais próximo de 96 você vai chegar. Então, eu peguei com 5 casas decimais, porque na hora que eu peguei esse valor aqui, que eu pegar esse valor aqui e substituir aqui, ó, eu posso substituir aqui ou aqui. Só que aqui é a mesma coisa, tá vendo? Porque eu só somei os expoentes em virtude da multiplicação de números com a mesma base. Aí eu pego 8 elevado a, abre parênteses e faz 2 vezes esse valor aqui. Você vai ver que vai dar um número próximo a 96. É uma forma de verificar, não é? Bem legal, não é? Uma equação exponencial que é bem pequenininha, mas olha quantas propriedades nós utilizamos aqui. É muita coisa, é um exercício para o cérebro, é uma revisão de logaritmos, é uma revisão de equação exponencial. Então, assim, é muito bom. Eu vou sair daqui da frente porque o pessoal pediu para eu sair da frente para fazer um print do quadro, mas eu não vou parar de falar, tá bom? Eu vou sair da frente e vocês podem continuar. Gente, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, deixe nos comentários. Vocês podem perceber que a gente fez fatoração, várias propriedades de logaritmo, e aí nós conseguimos chegar ao final dessa solução, um número que não é muito bonito, mas é um número que resolve o nosso problema. O logaritmo, a gente não pode ter medo dele. O principal é saber as definições, as propriedades do logaritmo, que a gente vai conseguir utilizá-lo e ele ajuda a gente em várias coisas, até em matemática financeira. Então, assim, a gente não pode desprezar o logaritmo, não. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Aproveite outros vídeos aqui do canal, fique à vontade para estudar conosco. Até o próximo vídeo.